O Diego, soldado Almeida, né? É assim, Diego Almeida, conhecido como Soldado Almeida. Ele encostou, aliás, eu quero voltar com a imagem, porque tem muita gente que ainda não viu. Tem gente que está chegando agora no Balanço Geral e não viu ainda. O crime foi ontem, 5 horas da tarde. Veja o momento em que a mulher vem com o carro branco. Ele encosta de moto ao lado do carro, desce. O PM atira várias vezes contra a mulher, seriam pelo menos 8 tiros. A filha da mulher, de 11 anos, desce do carro, sai correndo assustada, pede ajuda. A polícia militar chega ali, uma viatura com 2 policiais que começam a gritar Steve, 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 porque sabiam, certo? A polícia militar não confirmou isso hoje, mas a gente percebe no áudio que eles falam essa palavra, não é, doutora Márcia? Se viu que ele tenha dito, tô armado, mas sou colega, eu sou policial militar, e eles passam a tratar ele de Steve, né? Possível, muito possível mesmo. E aí é o seguinte, a partir dali são 5 horas de negociação. Quer dizer, poderia a mulher ter recebido um socorro médico, mas não teve, porque ele não permitiu e ficou ali durante 5 horas. Esse é o momento em que ele chegou, que a polícia chega e tenta convencê-lo a entregar a arma, a deixar o local. Mas não, muito pelo contrário. E aí há um questionamento, inclusive, que o Thiago vai contar para nós, se foi feito por alguém ou pelo próprio Thiago na coletiva da imprensa, para ver se nesse momento, talvez a polícia militar, os policiais que chegaram para fazer a abordagem, não poderiam ter tido uma outra atitude para tentar pará-lo nesse momento. Porque ele não entregou a arma e, muito pelo contrário, entrou no carro e aí ficou ali durante 5 horas. Né? E aí eu pergunto para você, Thiago Silva, alguém falou, a polícia militar já falou sobre qual o protocolo numa situação como essa? Eu perguntei para o coronel Cavalheiro, coronel responsável pela corregedoria, participou da entrevista coletiva agora há pouco, aqui por volta das 11 horas. Os policiais atenderam ao balanço geral e falaram em relação à ocorrência. Perguntei para o coronel se a polícia não poderia ter neutralizado naquele momento de abordagem, porque a polícia aguardou quase 5 horas um desfecho trágico dessa história com 2 mortes. Primeiro, Jason, o coronel disse que quando os policiais chegaram, essa primeira viatura que chega, que faz a abordagem, essa primeira viatura não tem o conhecimento que a mulher está baleada dentro do carro, não consegue ver a vítima baleada dentro do carro. Por isso começa a negociação naquele momento, por isso não há a questão de neutralizar o policial. Perguntei se não dava para dar um tiro no braço, a gente defende a vida aqui no Balanço Geral, ninguém queria que o policial morresse. O coronel disse que esse negócio de atirar em braço é coisa de filme, viu, Jason? A polícia acaba atirando às vezes para neutralizar e não é para atirar no braço e na perna. Mas que naquele momento a polícia entendeu que o protocolo a ser seguido era o protocolo de negociação para que ele se entregasse. Esse foi a informação, foi a justificativa utilizada pelos policiais militares aqui durante a entrevista ao Balanço Geral, que durou cerca de 1 hora. Quem participou também da entrevista coletiva foi o coronel Darwin. O coronel Darwin é responsável pelo HPM, pelo Hospital da Polícia Militar, é o médico que acompanhou o policial militar, uma junta de médicos, psiquiatras acompanhava esse policial militar desde o dia 4 de abril, viu, Jason? 4 de abril, policial militar dá entrada no HPM, no Hospital da Polícia Militar, é acompanhado por essa junta médica, ele é afastado por 100 dias. 100 dias ele sai das ruas, policial que foi lotado no 13º Batalhão, policial que depois veio aqui para o Copom e que depois de 100 dias, esse policial retorna aos trabalhos. Mas segundo a informação da Polícia Militar, ele não retorna para a rua, ele retorna para o Copom. Copom, para o telespectador do Balanço Geral entender, é o local onde são atendidas as chamadas quando você faz 190, quando você liga, quando você aciona a Polícia Militar. É o Copom que recebe essa chamada, era neste local que o policial Almeida, o soldado Almeida, estava lotado. Por uma questão ética, ele não deu detalhes em relação à ficha médica do policial militar, mas que a polícia vinha monitorando e vinha acompanhando, dando a ele, inclusive, o direito ontem dele recuperar a arma de fogo. Acompanhe o que disse o coronel Darwin da Polícia Militar. Ele procura o médico assistente
certo? A junta médica avalia a legitimidade desse afastamento, né? Homologa ou não. No caso, foi homologado no mês de abril, março-abril. E no caso dele em específico, ele ficou numa quarentena de 3 meses sem o porte de arma. E na restituição ele foi reavaliado, certo? Para ver se ele tinha ou não condições de portar a arma. Ele foi avaliado que ele tinha condições de Sim. portar. Este é o Coronel Darwin, então, o coronel responsável aqui por acompanhar é o policial Diego Almeida, é o coronel que vinha acompanhando de perto a evolução do quadro clínico. Essa junta médica se reúne e entende que o policial tem condições de voltar aos trabalhos, né? Ele estava realizando um trabalho administrativo, ele poderia retornar ao Copom e que poderia novamente fazer o uso da arma de fogo. Aí eu conversei com o Major Monteiro. Major Monteiro é o responsável pelo Copom aqui, pelo Centro de Operações Policiais, né, da Polícia Militar. É o chefe, vamos dizer assim, do policial Almeida. Ele disse quem era o policial, o que fazia, como era utilizado esse policial dentro da instituição. Acompanhe. Policial que trabalha fazendo as suas tarefas sem qualquer tipo de alteração comportamental, emocional, enfim, atuando e fazendo muito bem. Inclusive, observando a ficha dele, ele tem elogios na sua ficha. Ainda na época que trabalhou no 13º Batalhão, trabalhou na rua. É um policial que tem uma conduta, o comportamento dele é ótimo e nunca apresentou nenhum tipo de alteração dessa natureza para nós. Então... Olha, e ainda falando sobre a boa conduta, Tiago, tem um detalhe que a gente ainda não falou hoje, mas que é importante a gente trazer aqui agora, que é o seguinte: o policial Almeida, tá? O policial Almeida, ele concluiu um curso de tecnólogo, fez um TCC. Ele concluiu um curso de tecnólogo em segurança pública no Instituto Federal. E olha aqui, doutora Márcia, o TCC, qual era o tema, doutora? Aqui, ó. Violência doméstica, uma análise dos atendimentos em Curitiba. Então era um homem que já conhecia do tema, tinha conhecimento até porque fez um estudo, tecnólogo em segurança, e mais do que isso, ele também seria estudante de Direito, não é, Thiago Silva? Formado em Direito, ele era doutor em segurança. Conversei com alguns policiais aqui, ele era uma pessoa acima da média, ele era doutor em segurança, fez essa pós-graduação em violência doméstica, era formado em Direito, era formado em Letras, tinha uma boa argumentação, passou pelo 13º Batalhão da Polícia Militar, só recebeu elogios, era um cara considerado acima da média aqui dentro da Polícia Militar. Ô Jasso. Doutora Márcia. Pois é, o fato dele ser um bom profissional, um bom homem, não revelou que ele, um bom policial militar, não revelou que ele fosse um bom homem. Veja, nós temos um relacionamento de um ano conturbado, nós temos esse desfecho planejado, reiterado agora que ele passou por uma avaliação psicológica que ele diz que ele está normal. Ou seja, ele simplesmente planejou essa situação. Pois é, e ela era uma enfermeira, né? Trabalhava no Complexo Médico Penal, se não me engano, na prefeitura também. Infelizmente, perde a vida aos 28 anos. Daqui a pouco, o Rudinei Vieira, que esteve acompanhando toda a situação ontem ao vivo, né? Chegou ali logo depois que ele teria atirado contra o carro da ex-mulher. Passou ali todos os momentos até quando se ouviu aquele tiro, o último, que seria derradeiro, né? O derradeiro que ele teria tirado da própria vida. Já já o Rudinei vai contar um pouco mais dos bastidores dessa história para mim. Atenção, ó, você...